de uma obra que eu publiquei há 18 anos e que nos últimos anos se tem evidenciado este caminho para a democracia totalitária, eu diria, em 4 vertentes. A primeira grande vertente é que, em Portugal, hoje, os animais valem mais do que as pessoas. E dou um exemplo. Maus tratos a animais de companhia dão pena de prisão. Mas suprimir a vida humana até às 10 primeiras semanas por arbítrio da mãe não tem qualquer sanção. O que significa que, se acreditasse na reencarnação, numa próxima vinda, eu preferia ser animal de companhia a ser uma pessoa. A segunda tendência que se vê nesta democracia totalitária é uma hipervalorização da segurança. A segurança como fim último do Estado e da sociedade. De algum modo, parafraseando um modelo de Mussolini que dizia tudo pelo Estado, nada contra o Estado, hoje podemos dizer que a sociedade vive com o lema tudo pela segurança, nada contra a segurança. É certo que os atentados terroristas de 2001, no fundo, reforçaram ou deram o início a este movimento, mas a verdade é que hoje a liberdade vale menos, os direitos têm menor valor, em detrimento de uma hipervalorização da segurança. Terceiro fator de reforço desta tendência totalitária da democracia prende-se com um conceito de liberdade sem limites. E uma liberdade sem limites no plano económico, mas uma liberdade sem limites no plano dos costumes. E isto contaminou não apenas a esquerda, mas também contaminou a direita. Esquerda e direita hoje são neoliberais. Em alguns casos convergentes no plano económico, noutros casos convergentes no plano dos costumes. O que estamos aqui a tratar hoje tem também a ver com a ideia de que a liberdade não tem limites. Quando a liberdade tem sempre limites. Quarto e último fator, de todos o mais preocupante, é uma tentativa de introduzir a ideia de um pensamento único. E esta é a ideia de introduzir um pensamento único, que é um pensamento único que procura inverter a ordem de valores judaico-cristã. Estamos aqui numa Assembleia de Deus, uns serão católicos, outros não são católicos, mas o Deus é o mesmo. E a ordem de valores que está subjacente à civilização judaico-cristã é aquilo que se procura atingir para instituir um outro modelo de sociedade. E um outro modelo fazendo com que tudo aquilo que até hoje era exceção passe a ser entendido como sendo regra. E aqui, precisamente, neste domínio que se situa o livro de Maria Helena Costa. Eu diria que este livro se pode resumir em 3 palavras. Em primeiro lugar, a coragem. A coragem de hoje escrever o que aqui está escrito. E a coragem de escrever com a clareza com que este mesmo livro está escrito. E é a segunda característica. O livro é um livro complexo, é um tema controvertido, mas tem uma linguagem que não é uma linguagem apenas para os teóricos, não é uma linguagem apenas para os técnicos. É uma linguagem para todo o cidadão, para todas as pessoas podem ler desde a primeira à última página. Até porque é estimulante na forma como ele aparece, com as interrogações com que muitos dos capítulos são formuladas. Diria, se me é permitida, uma crítica e a pensar numa nova edição. Eu sei que é muito o sistema anglo-saxónico, mas para o leitor é muito mais cómodo encontrar a nota de pé de página na própria página do que encontrar nas páginas últimas da obra. Porque a tendência, normalmente, a pessoa deixa de ver qual é a referência. E isto, devo dizer que é importante. A importância da nota de pé de página, a importância da referência por uma razão. E essa razão é a terceira, que é, a meu ver, o mérito deste livro. A cientificidade do livro. Não é um livro de divulgação. É claro, é um livro simples na linguagem, mas é um livro técnico porque as afirmações são documentadas. E por isso mesmo as notas de rodapé, as notas de pé de página servem para, no fundo, confrontar o alicerce, para fundamentar as respectivas afirmações. E por isso é também uma obra
científica. Eu diria por isso mesmo que a obra tem estas 3 características: coragem, clareza e cientificidade. Penso que retratam também a própria autora. A autora que, no fundo, se expõe avançando numa área, como vos digo, problemática, mas avançando com a coragem de quem sabe que tem razão. Poderia citar várias passagens. Há apenas uma que me sensibilizou, porque é uma dimensão que nós temos pensado do tema da ideologia do género como algo que é imposto pelo Estado. Mas a ideologia do género pode resultar do próprio ambiente familiar. É uma outra dimensão que Maria Helena Costa aqui coloca. A própria família, os próprios pais, que deviam ser os primeiros a defender os interesses, o bem das crianças, podem surgir aqui como os protagonistas de uma sociedade totalitária. Eu dou o exemplo vem ele na página 59, e é o seguinte, é o caso do Max. Max é um menino de 2 anos. Os seus pais, ingleses, vestem-no com calças de menino e saia de menina. A mãe pinta-lhe as unhas, coloca-lhe lacinhos e fitinhas no cabelo. E apesar de Max se sentir um menino e afirmar que o é, os pais consideram isto insignificante e insistem em fazê-lo brincar com carrinhos de bonecas e agir como uma menina. Dizem que o fazem para o bem da criança. A interrogação que este exemplo coloca é a interrogação que todos nós devemos colocar face ao Estado. Qual deve ser o papel do Estado? Bem, a Constituição Portuguesa, fiquem tranquilos que eu não vou falar muito de direito, vou só falar 1 minuto, controlem, por favor. A Constituição Portuguesa tem sobre esta matéria 2 linhas estruturantes. A primeira é que o Estado não pode programar ideologicamente o ensino. O que significa que o Estado não pode, primeiro, impor a ideologia do género nas escolas. Se o fizer, está a violar a sua neutralidade, porque isto é uma ideologia. Segunda ideia nuclear. Compete aos pais a educação dos filhos. Mas compete aos pais a educação dos filhos não livremente, porque o Estado tem um papel de vigilância nessa mesma educação. Os pais do Max não podem continuar com uma conduta que visam deformar e não formar a respectiva criança. E o Estado tem um papel a dizer nesta matéria. A ideia de que a liberdade tem limites. A ideia de que a liberdade não é um espaço de livre, ou se quisermos, um espaço de arbítrio, um espaço, diríamos nós, de ausência de limites. E estes limites são os valores de uma civilização. E é precisamente os valores dessa civilização, repito, judaico-cristã, que estão em causa nesta ideologia do género. É por isso que reforço a primeira característica que apontei neste livro, a coragem. A coragem em denunciar que por aqui passa um modelo de sociedade totalitária. E termino apenas com a referência que a autora faz na página 63. A ideologia do género está a ser introduzida no ensino escolar. Não tem qualquer relação com o combate à discriminação. O que ela realmente produz é a crise da identidade sexual em crianças e adolescentes. Este é o perigo. Esta é a realidade que este livro visa denunciar. Muito obrigado a todos, mas se me permitem, muito obrigado à autora por ter escrito aquilo que escreveu. Olha, eu vou pedir um livro emprestado. Eu gostava só de vos ler a introdução. Esqueci-me dos óculos, mas acho que consigo. Então,
sorrateiramente instalou-se como a peste negra, mas veio camuflada de vacina. Diz trazer a cura, mas traz a doença, traz a morte. Alega promover a tolerância, mas não tolera ninguém que não seja a seu favor. Diz que só quer ter o direito que os outros têm, mas nega-me o direito de manifestar uma opinião discordante acerca da sua cosmovisão. Ignora a minha vontade e o meu direito de educar os meus filhos e quer educá-los para a sua ideologia, à minha revelia, na escola e nas universidades. Pede liberdade, mas promove leis para punir e prender quem não pensa como eles. Quer transformar mulheres em homens e homens em mulheres. Quer acabar com a masculinidade e com a feminilidade. Quer criar um mundo novo onde ninguém é nada e pode ser tudo o que quiser. Quer desconstruir a humanidade e transformá-la a seu belo prazer. Quem é? Então, é a ideologia de género. E o doutor falou no caso do Max e eu vou só falar-vos no caso do Desmond. O Desmond é um menino de 11 anos que vive, creio que no Canadá, e que é uma drag queen. Okay. Os pais estão a fazer rios de dinheiro com o Desmond. O Desmond aparece em tudo o que é publicações, LGBTQ, etc. Ele aparece em tudo o que é programas de televisão. Ele aparece num reality show que já vai na 9ª temporada. E ele diz: sou o que sou. Ninguém nunca me vai mudar. Eu sou o futuro. E sabem uma coisa? O Desmond é autista. E a minha pergunta é: como é que os pais podem fazer isto a uma criança? E não há consequências. Mas se eu der uma palmada no meu filho, eu posso responder. Eu posso ir à polícia por isso. Eu posso ir a tribunal. Aquilo que a ideologia de género propõe é claramente abuso infantil. E eu gostaria que cada um daqueles que está aqui hoje perceba que isto pode realmente mudar a sociedade, mas para algo muito mau, em que se vai ensinar a uma criança a partir dos 3 anos que ela pode ser tudo aquilo que ela quiser. E nós sabemos que não podemos ser aquilo que quisermos. Os meus filhos já são adultos. Tenho 3 e já são adultos. Mas a minha nora deu-me esta semana a notícia de que está grávida. E a sério, eu não queria que os meus netos fossem ensinados por esta ideologia, nem formatados por ela. Porque eu acredito numa sociedade em que nascem homens e nascem mulheres. É verdade que a educação os ensina a ser homens com H maiúsculo e muitas vezes, infelizmente, contribui para que não o sejam. E o mesmo em relação às mulheres. Mas eu não acredito que nós nascemos uma tábua rasa e que é a escola que vai dizer-nos o que é que nós havemos de ser depois de experimentarmos todos os tipos de atividade sexual para descobrirmos o que é que na verdade somos. E isto, meus queridos, a partir dos 3 anos. Shulamit Firestone, uma feminista que passou a vida dela a ser internada em clínicas psiquiátricas devido aos problemas de esquizofrenia que tinha, disse que uma sociedade sexualizada, uma sociedade que só pensa em sexo, é o maior contributo para a destruição da família monogâmica como nós a conhecemos até hoje. E ela tem razão. Há 3 semanas para aí, na Universidade do Minho, em Braga, esteve um senhor que eu acho que toda a gente ficou a conhecer do programa Prós e Contras, chamado Daniel Carvalho.
Aquele senhor que disse que obrigar as crianças a dar um beijinho na avó era violência. Pronto. Ele esteve na Universidade de Braga e eu, nessa mesma altura, eu tive que ir com a minha sogra ao Pedro Espano, ao Porto, por causa de uma consulta que ela tinha, e não pude ir à universidade, mas tive lá duas pessoas amigas da minha confiança que foram lá. Uma delas é aluna da universidade, só para ouvir do que é que constava o que ele ia ministrar lá, a palestra. Então eu posso-vos dizer que ele foi dar uma palestra em Ciências da Comunicação. E ele começou a palestra da seguinte forma. Ela enviou-me os primeiros 5 minutos gravados e ele começa a palestra assim. Sabem qual é a diferença entre normalidade e normatividade? Então, sabem? Ele diz que normal é normal, mas a normatividade é aquilo que a sociedade impõe como sendo normal. E sabem do que é que ele vai falar imediatamente a seguir? Da família monogâmica. Que só é normal porque o patriarcado machista opressor definiu que a família era um homem, a sua mulher e os seus filhos. E eu, sinceramente, eu lamento que ali não esteja ninguém que lhe pergunte qual foi a data, quem foi o autor e quando é que isso começou a ser assim. E o que mais me assusta no meio disto tudo é que no fim daquela aula de 3 horas, alunos de 17, 18 e 19 anos, que já não são crianças, não é? Já são maiores de idade, diziam: Setor, porquê é que os nossos pais nunca nos ensinaram isso? Porquê é que os nossos pais nunca nos disseram que havia uma tribo não sei onde quando a mulher estava no período fértil, o marido tinha relações com a esposa, mas depois chamava os outros homens todos da tribo para ter relações com a esposa, que era para todos amarem a criança que nascesse daquela relação igualmente? A sério? E não tem lá ninguém que lhe pergunte porque é que nós não vamos imitar aquelas tribos que comiam pessoas, por exemplo? Porque, meus amados, quando o fio de prumo pelo qual nós medimos algo é aquilo que uma tribo fazia, então nós vamos poder imitar tudo aquilo que as tribos da antiguidade faziam. Por exemplo, quando nasciam gêmeos, a segunda criança a nascer era morta, porque era um sinal de maldição dos deuses. É por aí que queremos ir. É para isso que nós mandamos os nossos filhos para a universidade. É para isso. Pais, avós, cristãos e até alguém que não seja cristão e que eventualmente esteja aqui hoje. Nós somos responsáveis.